Pode Olá, começar, Valéria. olá, boa noite a todas e a todos e a todes. Estamos aqui novamente na nossa live da Abrapso, né? O nosso projeto Encontros e Prosas, né? Aonde a gente tem tido a oportunidade de trazer diversos teóricos, diversos companheiros e amigos, né? Para a gente fazer uma discussão, né, acerca de uma psicologia crítica, né, pautada aí nas temáticas que estão passando o cotidiano da nossa vida atualmente, tá? Então, hoje, nós vamos. Antes de chamar os nossos convidados, que vocês já estão vendo aí na tela, eu queria fazer um agradecimento ao Davis, né, que é o presidente da Brapso Nacional, que me ajudou bastante nessa estreia de operadora de live, né, é a minha estreia, e agradecer a todos os companheiros e companheiras aqui do Núcleo Abrapso Londrina, né, que também tem nos dado bastante apoio, né, e vou trazer o tema, então, hoje, né, da nossa live, que nós vamos falar sobre afecções em tempos de pandemia. Para qual universidade voltaremos, tá? Para tanto, nós temos os dois convidados, o Emerson e a Mônica, que eu vou apresentá-los agora. Emerson, muito obrigada por estar aqui conosco. Emerson Merri é médico sanitarista da saúde coletiva da UFRJ, no campus de Macaé, e ele é da rede de observatórios de políticas públicas, cuidado e educação em saúde. Muito obrigada, Emerson, por ter topado esse encontro para prosear conosco. E temos também a Mônica Rocha, né? Mônica é do Laboratório de Sensibilidades e Devires, o LSD, que é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina, também da UFRJ, mas aí é no Rio, né, Mônica? Professora do curso de fonoaudiologia da Faculdade de Medicina, tá? Então, muito obrigada aí pela presença de vocês. E eu sou Valéria Barreiros, eu sou coordenadora do núcleo da Abrapso aqui de Londrina. Eu também sou pesquisadora na rede de observatórios, né? Então, estou aqui com os meus pares, né? Faço parte também do CRP 08 no Paraná, como comissão gestora e comissão de direitos humanos, tá? Então, esse é o time aí que a gente vai levar essa prosa hoje, né? Esse tema nasceu, né? O tema dessa live nasce nos nossos encontros do observatório, semanalmente nos encontramos e discutimos vários textos e afetamentos dos nossos corpos em todos os tempos. E aí, acionados, né, por um texto da Elaine Brum, que ela traz uma proposta do Latour, com algumas questões de o que a gente tiraria, né, o que foi suspenso nesse momento da pandemia, do Covid, o que a gente tiraria, não queria que voltasse, né, e o que a gente tirasse, o que a gente colocaria no lugar, né? E também que outras coisas inventaríamos, né? Então, acionados, né, por esse disparador aí que o Latour nos traz, da voz da Elaine, a gente debateu, né, um pouco desse tema nos nossos encontros do observatório, e daí nasce a proposta da gente fazer uma discussão com relação a isso, tá? Então, sem mais delongas, eu passo agora a palavra para o Emerson. Ok. Olá, todos e todas. Valéria, Mônica, é um prazer estar com vocês aqui. É um prazer estar com todo mundo. É muito bom esse processo que a Abrapso anda proporcionando, então agradeço a toda essa
esse trabalho que a Abrapso faz, né? Que é um contato que não é novo para mim, na medida que atualmente eu também sou docente da pós-graduação no Instituto de Psicologia da UFRJ, no Rio de Janeiro, na pós-graduação do EICOS, né? Que é no campo da psicossociologia crítica. Então, eu sou professor e orientador dessa pós-graduação e considero esse um campo absolutamente necessário, né? Nesse trânsito que a gente faz das humanidades aos territórios da saúde, né? Então, o grupo nosso atua muito nessa direção e é um prazer estar aqui. Bom, eu acho que esse tema é um tema que vem ocupando a gente, não só do observatório, né, que é essa rede nacional que a gente tem, mas ela vem ocupando muitos professores, né, e muitos pesquisadores, estudantes. Hoje mesmo eu tive um ao vivo, né? A gente está em vários ao vivos, né? Então, hoje de manhã eu tive um ao vivo com o grupo da psicologia no Rio Grande do Sul e a gente discutiu um pouquinho nesse contexto da luta antimanicomial, o que efeitos a gente está recolhendo dessa experiência da pandemia em nós, né? Ou seja, como é que a gente acolhe no corpo, acolhe nos afetos, acolhe na capacidade de narrar o que estamos vivendo, essa situação que a pandemia criou no mundo, né? Os mecanismos de acolhimento disso são muito diferenciados, as manifestações dos coletivos são muito variados, mas nós somos um grupo que tem procurado dialogar com algumas experiências que andamos vivendo e com alguns pensadores que nos instigam. Você lembrou muito bem a Eliane Blum, ele lembrou muito bem o Bruno Latour, eu traria também o Ailton Krenak, né? Eu colocaria esses três pensadores como intercessores em nós, ou seja, pessoas que quando tornam público o que falam, tornam público o que escrevem, nos atinge e nos interessa que nos atinjam, né? E aí a gente tem que pensar sobre o que é que eles nos afetaram. E esses três, eles vêm colocando que, apesar de toda essa enormidade que a pandemia ocupa no mundo hoje, na vida de multidões e multidões, poucos têm sido aqueles que têm pensado, por exemplo, sobre as várias consequências que a pandemia nos aponta sobre essa tensão que o nosso modo de viver tem causado em relação à capacidade de maternagem, à capacidade de produção de vida, à capacidade de acolher a vida na sua diversidade que a Terra tem. Ou seja, eles têm nos chamado a atenção para uma percepção que a gente vem vivendo um mundo nesses últimos séculos com uma intensificação, uma agudização, uma radicalização nesses últimos anos que apontam um certo esgotamento na maternagem que a Terra tem, na sua paciência em acolher certos modos de produção de vida. E um desses modos de produção de vida que vem se mostrando profundamente antimaternagem da Terra é o modo de produção de vida dessa nossa civilização eurocêntrica, dessa nossa civilização machista, absolutamente de uma característica do homem branco falocêntrico, não é? E que vem conduzindo um modo de viver dentro dessa ordem do capitalismo que produz vida matando vidas, né? Então, esse tem sido um elemento que
a Covid nos permite trazer para a cena, não é? De que maneira podemos nos arrancarmos dessa superfície onde estamos instalados, onde estamos sendo constituídos, que é essa matriz de que para produzir a vida nós temos que matar as vidas. Então, esse processo de produção de vida na produção da morte dos outros viventes, inclusive da própria Terra, não é? Ela tem nos levado, então, a perguntas e que o Bruno Latour ele traz de uma maneira muito interessante quando ele, nas suas últimas intervenções, ele faz exatamente essa pergunta para nós, né? O que é que você não gostaria que funcionasse mais neste mundo? Neste mundo que é formado por necroativistas, nesse mundo que é organizado pela necropolítica, né? Então, esse mundo que é formado por necroativistas e é organizado pela necropolítica, esse mundo, ele chegou uma situação que a pandemia coloca ele em suspensão, né? A pandemia traz para a cena e nos pergunta: o que é que vocês querem fazer com tudo isso? Não é? Vocês querem continuar a aposta nessa civilização? Vocês querem, quando aparentemente a vida volta ao normal, que a gente volta ao que era lá em 2019, antes dessa pandemia varrer o mundo do jeito que está varrendo? Então essa pergunta está no ar, né? E essa pergunta ela pode ser desdobrada em vários territórios de produção das existências. Ela pode ser desdobrada quando a gente pensa nossas redes de familiaridade, né? Então, queremos voltar a redes de familiaridades que constituíamos ou vamos constituir outras lógicas, né? Elas podem ser colocadas para os territórios da existência aonde a gente experimenta a nossa capacidade produtiva, que é, por exemplo, o mundo do trabalho, não é? Nós queremos voltar para o mundo do trabalho do jeito que estávamos trabalhando antes. Essa tensão está no ar, essa pergunta está o tempo inteiro e as respostas elas não são muito fáceis de serem dadas, né? Mesmo porque existe uma disputa brutal sobre essa possibilidade do que vem depois. Existe aí forças muito poderosas, forças muito organizadas, autoritárias, fascistas, que estão disputando o que vem depois. E essas forças reafirmam no seu necroativismo de que o que vem depois tem que continuar e aprofundar as estratégias necropolíticas para organizar, né, a convivência e a exploração de uns corpos por outros corpos, né? Mas existem outras formulações onde nós nos filiamos, que é a ideia de que não queremos voltar para esse mundo. Nós queremos ir para outra constituição existencial, né? Queremos voltar para um mundo em que as diferentes formas de produções de vidas e de viventes, humanos e não humanos, elas sejam acolhedoras umas às outras, né? Em que a ética da defesa da vida na sua diversidade seja a ética que instaure as relações dentro do campo societário, não é? E que isso só seria possível se a gente garantisse o reconhecimento de que a convivência societária ela só vai poder ser assegurado dentro dessa dimensão se ela for feita num exercício de liberdade que aposte numa rede de proteção social ampliadíssima para que todos possam experimentar
modos cada vez mais potentes de vida, não é? Isso tanto para os humanos quanto para os não humanos, porque é uma impossibilidade se sustentar nesse mundo atual, neste que vai vir, né? Se a gente continuar destruindo a capacidade de maternagem que a Terra tem sobre as formas de vida, em especial a nossa. Se nós insistirmos nisso, e a pandemia nos coloca na parede, eu costumo dizer que a pandemia, para mim, tem a cara de um inseticida anti-humano que a Terra inventou para eliminar uma das suas grandes pragas, que somos nós, não é? E aí, se nós não conseguirmos superar essa existência como praga que nós temos em relação aos modos de vida, nós estaremos de novo desafiando a capacidade da Terra produzir longos extermínios, não é? Sabemos que se no Brasil continuar o que se vem aprofundando mesmo na pandemia, que é a destruição da Amazônia, nós sabemos que vários tipos de desequilíbrios biológicos acontecerão a curto para médio prazo. E a Covid, né, a pandemia pelo coronavírus vai ser brincadeira do que é que pode vir por aí. Então, nós estamos produzindo uma civilização que é uma civilização de alta periculosidade. E isso é que está na cena. E aí cabe para nós perguntarmos, bom, como é que a gente chega nesse outro lugar? Bom, a gente só chega nesse outro lugar se a gente começar a construí-lo agora, não é? Se a gente agora, com as potências que temos nas mãos, explorarmos estas potências e conseguirmos dizer, não queremos voltar onde estávamos. E nós que estamos na universidade, temos isso como pergunta-chave, né? Será que depois disso tudo voltaremos à universidade como se nada tivesse acontecido? Será que a universidade era tão bacana assim que ela não merece também sofrer um grande chacoalho? Será que nós, professores, nós, alunos, nós, técnicos, estávamos tão satisfeitos assim com a nossa vida na universidade que a gente não consegue imaginar o quanto ela merece ser transformada? Eu acho que essa conversa é muito pouca hoje. As universidades não estão colocando essa conversa na agenda. Eu participo de órgãos de direção dentro da universidade e ninguém coloca ou ninguém escuta, ninguém aceita essa pauta. Quando uma autoridade, tipo a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai para um conselho universitário e coloca que nós vamos ter que repensar o modo como a universidade estava atuando, parece que isso nos alegra. Oba, a reitora está colocando que nós temos que repensar a universidade. Mas na medida que ela vai descrevendo o que ela entende, parece que o que ela entende é essa concepção miúda dessa introdução das tecnologias digitais como mecanismos novos de estabelecer processo formativo. É muito pouco, isso é muito miúdo. O debate é muito mais profundo, não é? O debate é, afinal de contas, o que é a aposta de educar, o que é a aposta de formar que nós devemos carregar neste novo horizonte. E o que é que a gente já tem que fazer hoje de questionamento, de problematização? Por que será que na saúde mental a gente consegue defender ideias de que um projeto de cuidado tem que ser singularizado e na universidade a gente não consegue defender a ideia que um projeto formativo tem que ser singularizado, não é? A gente trabalha com modelos de rebanho, a gente trabalha com modelos normativos, a gente trabalha com processos avaliativos de rebanho, não é? A gente não consegue conceber projetos pedagógicos singularizados.
não é? Construídos um a um ali, numa artesania do processo formativo, dentro dos vários campos de saberes. Isso não é nem colocado na pauta, porque a universidade é muito conservadora, ela vive aquele território profissional já corporativamente constituído, ela vive até aquele território já disciplinarizado e fragmentado do ponto de vista do saber, da pesquisa e dos serviços, e ela não quer abrir mão disso, ela não quer fazer uma ruptura com isso, mas parece para mim que isso está em jogo. Ou seja, responder ao Bruno Latour, o que é que a gente eliminaria, não é? Eu estaria dizendo o que é que a gente eliminaria. A gente eliminaria a universidade organizada do jeito que ela é hoje. E a gente teria que constituir um outro mecanismo coletivo de produção de conhecimento, de produção de saberes e de incorporação de novos modos de realizar os processos formativos, não é? Deveríamos fazer ruptura com os limites impostos pelas profissões dentro da universidade. Deveríamos romper com os projetos de formação em rebanho. Deveríamos romper com a escolinha que a universidade se transformou, não é? Então, a universidade, em vez de ser uma área de exacerbar a criatividade, de explorar a potência de produção de existências, de produzir coletivamente novas formas de construção de conhecimentos, ela é uma instituição mesquinha, ela é uma instituição narcísica, ela é uma instituição capturada pelo mercado, não é? E ela deixa de trazer grandes contribuições na potência que ela carrega. Então, acho que esse tema é um tema importante. E para ele se realizar, e eu vou encerrando, nós temos que conseguir criar esse debate hoje dentro da universidade. É hoje, é agora, é dentro dos conselhos que a gente participa, é dentro dos departamentos que a gente atua, é dentro dos coletivos onde estamos inseridos. Eu tenho visto que, às vezes, de forma enfática, tentando sugerir isso, a gente não tem... As pessoas escutam, olham para você e falam que bacana e seguem diante. E volta a discutir a norma técnica da nova regra burocrática. Como é que nós vamos organizar as disciplinas agora com a distância? Como é que vai ser para a gente modificar algumas aulinhas que dávamos? Será que vamos continuar dando as mesmas aulinhas, mas agora virtual? Então, o que a gente tem visto é que o modo de agir conservador está aí, atuando nessa direção. Estão aí construindo e mantendo as escolinhas, as disciplinas, os campos isolados entre as profissões e poucas são as experiências dentro da universidade que têm sido instigantes em termos de debate, não é? A gente não tem visto grandes ao vivo, né? Que muitos chamam de live, mas live é ao vivo, né? A gente não tem visto muitos estes debates ao vivo em cima dessa pauta na universidade, né? As próprias entidades, associações docentes, o tempo inteiro parece que a grande coisa que eles fazem é judicializar as normativas burocráticas, mas não criam um tema, não criam uma pauta, não criam uma agenda para os milhões, olha, são milhões, certo? De brasileiros e brasileiras que têm o pé, o pescoço, o corpo inteiro enfiado nesse negócio que a gente chama universidade. São milhões, olha a potência que tem nisso, né? E não tem se mobilizado nem um pouco esse tipo de formulação. Então, essa é o panorama inicial que eu queria colocar, né? E dizer que é fundamental a gente fazer várias rupturas dentro da universidade.
inclusive nos campos clássicos de separação, o que é ciência da natureza, o que é ciências humanas, o que é pesquisa qualitativa, o que é pesquisa quantitativa. Isso daí são todos artifícios inventados por nós que empobrecem os processos formativos. Então, esse momento é um momento de muita capacidade de se juntar, se solidarizar e tentar problematizar isso, porque a Covid está nos colocando em análise. Se não fizermos isso, Covid teremos daqui para frente sem parar. Aliás, a gente já vem tendo, né? Se você pegar... É que agora a Europa e os Estados Unidos foram profundamente atingidos, mas o resto do mundo nunca deixou de sair de um clima de tragédia quase em ameaça permanente, né? É só ver aí a febre amarela no Brasil, a volta da febre amarela no Brasil, não é? Que é um negócio inimaginável para o Oswaldo Cruz, né? Lá no começo do século XX. Bom, é isso. E agora eu paro e fico aqui depois na sequência e quero ouvir a Mônica. Obrigada, Emerson. Moniquinha, tá com você, meu amor. Obrigada, Valéria, pelo convite, obrigada ao Davis pelo convite, um prazer enorme estar aqui compartilhando esse espaço virtual. O Emerson sempre com uma fala muito convocatória, né? E ele, acho que já me põe um pouquinho na cara do gol, né? Dizendo, enfim, como é que vamos pensar novos modos de atuar na universidade. Eu me lembro, Emerson, que no final do ano passado nós estivemos no Fórum de Ciência e Cultura escutando o Krenak. E o Krenak abre a fala dele com uma provocação que continua reverberando nos meus ouvidos. Ele diz assim: eu fico abismado. Era um auditório com mais de 500 pessoas, e ele diz: eu fico abismado como que muitos avós aqui ainda permitem que seus netos vão à escola, né? Isso criou para mim uma questão importante, né? Porque ele não convoca os pais, ele convoca os avós, né? Então, para além de toda a apresentação que Valéria já fez, eu sou fonoaudióloga, sou professora do curso de fonoaudiologia da UFRJ, faço parte, sou membro da rede de observatórios também, sou doutoranda do EICOS, do programa de pós-graduação do Instituto de Psicologia, que o Emerson citou, e sou avó também do Enzo e do Cauã. Eu acho que pensar o amanhã, a gente tem uma perspectiva de futuro, é sempre olhar pelo retrovisor, né? Eu acho que essa é uma marcação que o Emerson faz bastante importante. Se o Latour nos convoca, o que é que a gente quer mudar, quais são as instituições às quais a gente, enfim, dedica uma vida inteira e que precisa ser repensada, esse é o momento, né? E eu estou muito inquieta com a experiência da pandemia, né? Muito inquieta no sentido de que me parece que estamos com o mundo entre parênteses, acabou a pandemia, tiramos o parênteses e voltamos para o mundo. Simples assim, né? E quais implicações isso está tendo na experiência subjetiva dessa intensidade que a gente tem experimentado, né? Tempo é absolutamente diferenciado, espaço também.
Então, dois vetores que muito nos organizam, que são tempo e espaços, estão completamente, viraram geleca. E aí, pensar o amanhã como uma volta para ontem, nas mesmas circunstâncias, nas mesmas questões, suspendendo só o parêntese, me parece uma loucura, né? Então, e isso em que eu me vejo muito implicada tem a ver desse lugar que vou falar, né? Eu coordeno um laboratório junto com outros professores, Denise Matos, Bia, Laboratório de Sensibilidades e Devires, LSD. Isso por si só já é uma provocação no instituído, né? Como que a gente pode fazer uma aposta? Então, a universidade que eu quero voltar não é a mesma universidade que eu saí. É preciso que a gente possa instituir processos nas relações a partir dessa experiência tão intensa que estamos tendo, né, de poder colocar o projeto singular de educação na pauta. Isso implica, sobretudo, numa equação que o Morin traz e que eu acho sempre muito, eu nunca abandonei essa fala do Morin. Quem é que vai fazer reforma no pensamento dos propositores? Quem é que vai fazer essa reforma? Então, me parece que, concordo com você, Emerson, me parece que a discussão agora está, voltamos para a universidade, que configuração física teremos, aula com sala com janela, sala sem janela, as aulas serão em educação à distância, várias tecnologias, enfim, mas isso não é suficiente. E aí eu acho que é uma convocatória mesmo, são muitas pessoas na universidade, isso não é suficiente para a gente poder pensar, assim, o que vai ser de amanhã? E aí, o amanhã depende de como que a gente olha para o retrovisor. Só que o espelho do retrovisor está quebrado. Está quebrado. O amanhã está suspenso. Não adianta a gente pensar. E isso não é uma fala pessimista e fatalista, não. É uma responsabilidade de levar as últimas consequências à experiência que estamos tendo. Não é possível que a gente não consiga compartilhar o nível de afecções que essa experiência tá nos colocando. Nesse sentido, eu falo desse lugar do Laboratório de Sensibilidades e Devires. É um projeto de extensão, né, que procura fazer, inspirado em outros laboratórios de sensibilidade, tais como o da Baixada Santista, da Unifesp, e eles nos colocam em exercício a seguinte proposição: qual é a possibilidade de produzirmos um engendramento em que um aparelho cognitivo possa se abrir para uma produção de conhecimento via o sensível? Essa questão, enfim, a gente vem fazendo essa brincadeira já há algum tempo no Laboratório de Sensibilidade, né? Como é a aposta de trabalhar com, então, um projeto de extensão aberto a todos os cursos de graduação da UFRJ, como, enfim, graduação e pós-graduação também fora da UFRJ. Então, isso já é uma coisa muito interessante, porque, de repente, você tem um grupo trabalhando
nessa possibilidade. Um é da Faculdade de Direito, o outro da Belas Artes, o outro da fisioterapia, o outro da terapia ocupacional, né? Numa certa aposta de fazer um furo aí nos modos de um esquema cognitivo que possa atravessar e deixar mais maleável ou suspender o que é toda a lógica disciplinar, né? Então, experiências que nos leve à seguinte pergunta: como conseguimos acionar o nosso pensamento de modo que ele estranhe a si mesmo? Ah, isso é maravilhoso! Eu acho isso maravilhoso, porque nem sempre esse estranhamento ele ganha uma formulação de imediato, mas é preciso que ele funcione e se arranje com um nível de perturbação. É preciso que a gente possa trabalhar nessa direção, para que os projetos pedagógicos singulares possam ter mais a dimensão do que mesmo que eu vou fazer depois da minha formação. Como que eu estou me formando? Eu sou capaz de formular novas perguntas? Eu sou capaz de acessar e me permitir adentrar campos que não necessariamente estão lá configurados num determinado sistema já dado de codificação do que se sente, do que se pensa. Eu coordeno também um ambulatório de autismo na formação dos estudantes do curso de fonoaudiologia. Eu sou muito grata a eles, né, porque eles suspendem um sistema linguístico e operam numa outra lógica, né? Então, acessar isso necessariamente é colocar para jogo o encontro dos corpos, né? Então, se fala muito, ontem mesmo eu estava assistindo um curso que são de tecnologias de EAD, com toda a parafernália tecnológica, com tudo. Mas qual é a aposta que precisamos fazer? Talvez num processo de aprendizado que se centre no encontro. Isso, para nós, do profissionais da saúde, então, é absolutamente caro, né? Só se produz cuidado a partir desse encontro. Então, a gente vem com certo acúmulo dessa experiência do LSD, trabalhando com uma oferta que da Unifesp pela Baixada Santista, e posso me recordar como se fosse hoje. Emerson, capaz que me ajude nisso. Acho que em 2014, o Alexandre Hetz, lá do Laboratório da Baixada Santista, vai fazer uma intervenção conosco a partir de uma pesquisa que fazíamos, né, cujo o aporte metodológico era interferência. E aí ele narra lá uma intervenção e eu levanto e falo assim, mas e aí, como você recolhe essa experiência para os alunos? Eu fiquei tão desapontada, porque ele falou assim, não recolho. Não sei, como assim você não recolhe? Não me interessa o que foi o efeito, me interessa só a possibilidade de se abrirem para a experiência. Eu levei, acho que 1 ano para entender isso. Eu fiquei muito aborrecida com ele. Eu falei, ele não entendeu o que eu quero, então ele ficou com má vontade de me responder. Mas isso foi absolutamente intercessor, como é até hoje a fala do Krenak. Eu fico abismado de como os avós ainda permitem que seus netos vão à escola, né? E isso levou a gente a pensar que, de fato, um nível de intervenção em que a produção do conhecimento possa ser suspensa de uma certa finalidade a priori, tal como é a ciência de Estado, como a ciência cumulativa,
né? E que nesse processo os estudantes vão cada vez mais se formatando de um jeito que, num determinado momento, o mundo se restringe a pouquíssimas questões. Eu acho que isso é uma inquietação para mim muito grande de aprender essa experiência, que não está sendo uma experiência fácil, não está sendo uma experiência fácil, é de muita ameaça, né? É de muita reconfiguração, é de muito de parar um pouco e dizer assim, pera lá, como? Faço parte desse mundo. Faz parte. E colaborou para ele de montão, exatamente. E aí, assim, como voltar? Como voltar? Eu não quero voltar para a mesma universidade. Eu não quero voltar para o mesmo esquema dessa política cognitiva que, em vez de alargar o pensamento, restringe o pensamento. Essa, para mim, é uma questão. E essa experiência com LSD tem sido muito, muito rica, muito rica. Muito rica e muito... Eu falo um negócio que não é banalidade, mas ela é muito rica, ela é muito divertida e ela é muito alegre. Por quê? Porque a gente vai pensando nas intervenções a partir de uma vizinhança com a filosofia, a partir de uma vizinhança com o próprio campo da arte, né? Tomando alguns autores como suporte e algumas ações que a gente toma de empréstimo. E aí a primeira coisa, exercício que a gente faz é que as nossas ações não servem para nada. Olha, mas como sustentar um projeto de extensão que é para nada? É exatamente para nada. E o nada não é o vazio. O nada é exatamente poder se dar conta de um outro preenchimento em que você para e diz assim, nossa, como assim? Então, tem algumas experiências que a gente faz, intervenções na rua, que isso fica absolutamente produzindo sentido nos estudantes a partir, ao fim da experiência no projeto de extensão, eles fazem um diário cartográfico, né? E é muito interessante se ler um diário que uma estudante vai para a entrevista e a gente pergunta para ela. É tão simples, mas é tão espetacular, né? A gente pergunta para ela, o que você gostaria de falar numa entrevista? Você inverte a lógica, aí no final, ela falou, e no final a gente pergunta para ela, e aí, você vai topar, tá no projeto? E aí, no diário cartográfico, ela pega e diz assim, nossa, foi a primeira experiência que eu não fui escolhida por um critério de CR, competência. Eu escolhia o projeto. Isso é fabuloso, né? A gente se colocar na inversão de lugares, né? Ou então ir para a rua com os estudantes, tomando de empréstimo uma performance da Leonora Fabião, professora da ECO, em que ela abre um cartaz e escreve, converso sobre qualquer assunto. E para. E aí, é muito interessante, porque os estudantes dizem assim, mas eu não vou, mas como é que vai ser se abrir para a possibilidade do inesperado, do que passa na rua, do que pode ser falado? E aí a experiência que eles trazem, eles dizem assim, é avassalador isso, no sentido de a gente entrar em contato com o inesperado e isso ir produzindo um monte de perguntas para eles e um monte de busca, enfim, de que bom que é pensar aquilo que a gente ainda não sabe pensar. Então, a universidade precisava se ater a isso.
né? Eu, recentemente, eu gosto muito das falas dos estudos. Eu, recentemente, então, obviamente que toda a minha direção na formação de cuidado para as crianças autistas tem como centralidade o encontro com elas. É um encontro. Como que eu me produzo com outro corpo que não fala o que eu falo, mas que produz discurso à torta e direita. E aí, recentemente, tive uma estudante que me diz o seguinte, na formação, né, na supervisão. Pois é, professora, aqui, eu fiquei tão feliz com essa fala, ela pega e diz assim, aqui a gente vê tão pouco de fonoaudiologia no seu ambulatório, a gente usa tão pouco a fonoaudiologia, eu falei, então tá ótimo, tá perfeito, né? Porque isso não é negar o saber da fonoaudiologia, ao contrário, é poder colocá-lo, ele, com nova arquitetura, é poder fazer com que essa especificidade, que tem um saber específico, que determinadas disciplinas são super importantes, sem sombra de dúvida, anatomia para a formação do fonoaudiólogo, tudo que você quiser. Mas a produção da vida das pessoas não se reduz a isso. E aí, quando ela me fala isso, com muito constrangimento, né? Enfim, ela só me falou isso porque o nosso almoço importa, né? Ela falou assim, mas então, é que a gente vê tão pouco de fonoaudiologia. Eu falei, então tá ótimo, é assim mesmo, né? Na verdade, essa aposta de que para acessar o saber específico, é preciso que ele possa se configurar de uma outra maneira. É preciso que a experiência de conhecer o outro não venha do livro, mas venha da experimentação do encontro. Isso é fundamental na vida de qualquer que seja. E imprescindível na formação no campo da saúde. Né? Aí eu fico me perguntando, Valéria, eu estou completamente perdida com o tempo, você, por favor, me ajuda, tá? E aí eu fico me perguntando, não dá para desperdiçar essa experiência da pandemia. Não dá para passar por ela tirando parênteses, voltando para um mundo normal. O que vamos designar, o que designamos de normal não vai ser mais. Então, eu acho que isso precisa ser levado a cabo. E eu concordo com você, Emerson, essa pauta não está sendo discutida. Essa pauta não está fazendo nem cosquinha no instituído. E aí é óbvio que a nossa aposta precisa ser na micropolítica, né? Nas relações. Quando a gente pensou no laboratório, disse, nossa, mas vai ser um projeto de extensão, não vai ser? Não, vai ser. Vamos institucionalizar isso que a gente vem experimentando, porque é nessa dobra por dentro da própria instituição, né, que a gente pode ir fazendo alguns deslocamentos. E são esses deslocamentos que interessam, né? Eles precisam ser tomados a cabo, sabe? Eles precisam ser tomados como um processo criativo. De que é mesmo o professor? Qual é a capacidade dele de criar situações, de se colocar na aventura do campo de que eu não sei? O meu saber vai ser construído junto com você. É lindo isso, maravilhoso, né? Tá certo, tem várias tecnologias que a gente pode dar suporte, mas eu acho que tem um equívoco nisso. O equívoco de achar que todo aparato tecnológico, e talvez, enfim, a gente precise usar na retomada da vida cotidiana, seja a solução para a universidade. Não vai ser. A gente precisa criar um campo de problematização. Eu acho que essa precisa ser a aposta, né? E
eu tomo para mim, junto com o laboratório, junto com as práticas das disciplinas, isso precisa ser levado a cabo e abrindo conversa, né? Essa conversa na rede de observatório, ela circula, mas é preciso vazar isso, é preciso colocar isso em pauta, é preciso chamarmos os pares, mas há que se ter um pouco de despreendimento, né? O professor, não sei, talvez eu fale uma besteira, mas o professor que acha que sabe não vai modificar absolutamente nada. Eu quero me deparar com essas frases magníficas, tão simples, né? Assim, nossa, aqui a gente faz tão pouco de fonoaudiologia. Ou então outro estudante me diz assim, eu fico impressionada, eu não entendo por que você fala normal com as crianças. Como você consegue falar normal com as crianças autistas? Quando ela diz isso, ela não está banalizando. Ela está perguntando para mim assim, como é possível reconhecer um corpo na linguagem com tal restrição linguística? Então, essas são pérolas, né, que os estudantes nos ofertam, né? Porque um profissional não vai fazer, não vai falar isso, né? São pérolas, né? E daí a gente poder acionar um outro campo de conhecimento e de formação cognitiva que force o pensamento a pensar aquilo que ele não sabe ainda pensar. E a gente precisa ter coragem para fazer isso. Porque isso só vai acontecer se a gente se atirar no encontro. Então, essa experiência, por exemplo, dessa interferência, é uma interferência porque faz ação e fica o ruído. A nossa história é produzir ruído. Um pouco operar sempre numa perturbação. Não é possível que as pessoas achem que a perturbação vai estar restrita ao confinamento. Eu fico besta com isso. Essa perturbação, ela precisa criar conexão. A gente precisa ver essa poeira. Essa poeira não pode baixar assim, né? Então, enfim, eu acho que já finalizando, eu lembro de uma experiência muito, muito, muito interessante. É uma alegria, assim, esse trabalho. Eu vou para a praça Campo de Santana, converso sobre qualquer assunto. E tinha, nessa época, uma estudante da Faculdade de Direito, que estava no nosso laboratório, e ela muito implicada lá, enfim, com curso de Direito também, e eu vou para essa praça que é perto da Universidade, da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Aí passa uma mocinha que era estudante de Direito, né, toda arrumadinha, né, devia estar vindo do fórum, né, olha para mim e diz assim, o que você está fazendo? Aí eu assim, conversando. E ela falou assim, não, mas para que isso? Eu falei, para isso, para conversar. E daí ela falou assim, não, isso é uma pegadinha, não? Eu falei, não, é pegadinha do Faustão? Eu falei, não é pegadinha do Faustão, só estou aqui disponível para encontrar com as pessoas e conversar. E aí ela falou assim, não é possível, você tem que me dizer para quê? Aí eu falei, para isso que a gente está fazendo, conversando. Aí ela senta na beira do banco, assim, sabe, cruza a perna, assim, eu estou com muita pressa. Mas aí olhou para mim e disse assim, tá bom, mais tarde você ainda vai estar aqui quando eu voltar? Eu falei, bom, não sei. Ela falou assim, não estou convencida. Eu falei, mas é para isso, só para isso. Isso foi um dispositivo para a gente pensar que
suspender a finalidade é quase um desespero, entendeu? Né? À medida em que eu não sei o para quê, eu não vejo nenhum sentido. Saiu ela, passou uma outra senhora que vendia café e diz assim, olha que genial, é genial, é genial, é genial. Diz assim, conversa sobre qualquer assunto, é? Eu falei, é. Ela falou, você deve ser muito culta, né? Eu falei, caraca, essa eu não esperava. Ela falou, pois é, você deve ser muito culta, mas quem tem sabedoria sou eu. Posso sentar? Olha, percebe que a gente está falando de um saber instituído, disciplinar, daquela estudante de direito, que precisava, ela ficou agoniadérrima, ela não se convencia. E uma outra pessoa que passa e diz assim, me dá uma cutucada, né? Assim, deixa de ser arrogante, conversa qualquer assunto, você é absoluto, você pode ser muito culta, mas a sabedoria da vida é que está valendo para o nosso encontro. Foi genial. Então, recolher essas experiências e colocá-la para dentro do campo da formação, seja lá em que curso, eu acho que é urgente e necessário para isso que nós estamos vivendo. Quais são os processos subjetivos que estão afetando as pessoas nesse momento? Porque é muito sofrimento. É muito, muito sofrimento. E o amanhã tem suspenso. O tempo tem suspenso. A coisa do tornar-se tem uma imagem que é assim, a gente não se banha mais, a gente não se banha pela segunda vez na mesma água do rio. Eu diria, é verdade. Quiçá agora a gente consegue ou não identificar quais são as margens do rio. Eu acho que é esse campo de problematização que a gente precisa recolher do pós-pandemia. Não só a água que não é mais a mesma, mas, quiçá, se perguntar quais são os limites das margens do rio. A gente precisa... eu acho que isso deveria ser uma responsabilidade da universidade e de todos os professores. Precisa tomar essa experiência de maneira radical. E cada um se perguntar, para que universidade eu vou voltar? Porque o retrovisor, o amanhã, o futuro é olhar a gente vê o futuro olhando ele para o retrovisor, ele está quebrado. O presente está suspenso. Bom, não sei, eu acho que eu já fui falando, assim, de todas as minhas afecções e me parece que eu já estou no tempo. Enfim, muito obrigada pela atenção, foi bom. Legal, gente. Nossa, muita coisa aqui que vocês trouxeram, né, para pensarmos aqui, né? Eu acho que foram diversas vozes, né, trazidas aqui nessa polifonia, né? Mas mais do que vozes, né? Foram corpos, né? Nos encontros que a gente vai fazendo, né? Seja na pesquisa, na universidade, no momento agora de pandemia, com as possibilidades de encontro, né, que vai nos afetando, né, e nos trazendo a possibilidade de pensar, bom, para que mundo eu quero voltar? Para que universidade eu quero voltar? Mas também essa pergunta, ela pode cair num lugar assim, como se alguém do além, sei lá da onde, né,
fosse transformar o mundo, transformar a universidade e nos dar o pacotinho bonitinho, fechadinho, só para a gente desembrulhar, né? Então, eu acho que, assim, vocês trazem, né, no meu corpo perturbações, né? E com certeza, né, essa perturbação que está em mim, né, em muitos professores, eu acho que isso vai trazer, né? Atualmente eu não estou na docência, mas ainda minha vida é rodeada por docentes, né, por professores das universidades e que estão vivendo um pouco dessa angústia, né? Porque as universidades já começam a enfiar, né, modelinhos, né? Volta às aulas. Aí é isso, cursinho de EAD, pergunta se tem câmera, né? Pergunta se sabe operar, né? E eu percebo que muitos, né? A preocupação é, nossa, como é que eu vou operar a câmera? Como é que eu vou operar a, a, a tecnologia aí, né? Como é que eu vou transformar a minha aula presente em aula EAD, né? Eu acho que isso comunga muito com o que o Emerson trouxe no início, né? Quando você bota na mesa para fazer uma discussão mesmo com os pares, né? Para que universidade a gente vai voltar, né? Eu acho que a gente precisa construir muita perturbação, né? Muita perturbação para a gente poder se deslocar desse lugar, né? Eu acho que isso é uma coisa. Mas não sou eu que vou trazer nesse momento as questões. A gente tem várias pessoas assistindo, né, aqui a nossa live, um monte de gente mandando beijinhos, sabe, mandando, olha como estou feliz de estar aqui com vocês. A gente tem uma galera aí do nosso observatório aqui de Londrina, a do Itaí, a Regina Melk, mas tem a Carol, várias pessoas aí trazendo, né, o quanto que estão sendo afetadas, né, pelas falas de vocês dois. Mas agora eu queria trazer algumas questões aqui que a Vanessa Luiz, né, nos trouxe, né, para a gente começar aí esse bate-bola entre vocês, tá? Ela coloca assim: as colocações de Emerson e Mônica são incríveis. Minhas questões são várias, tá? Pelo que ela começa com o Emerson. Pelo que compreendi, suas propostas seguem na direção da superação do antropocentrismo marcante neste período civilizatório e nos moldes da ciência social vigente. A única mudança, a real mudança, segue o desafio do alcance de um princípio biocêntrico que guie as pesquisas e as atuações no ensino e extensão. Mas o fato é que não conseguimos ainda a mínima superação das produções disciplinares, né? Você apontaria caminhos que nos... Ai, cadê o restante? Sumiu, gente. Ó, tá vendo? Os desafios da tecnologia. Mas assim, ela começa a trazer... Ah, tá aqui. Recuperei, gente. Desculpa, ó. Vamos lá, Emerson, porque senão perde o aquecimento da questão. A real mudança segue o desafio do alcance de um princípio biocêntrico que guie as pesquisas e as atuações no ensino e extensão. Mas o fato é que não conseguimos ainda a mínima superação das produções disciplinares. Você apontaria caminhos que nos permitissem alcançar esta mudança paradigmática? Tá? Para Mônica, né? Ela coloca o seguinte: Mônica, você coloca a importância dos encontros, tá? Como podemos pensar os encontros interculturais e entre classes? Porque tenho a impressão que os encontros entre iguais, partilhando valores e elementos culturais
mantenedores do capitalismo e do antropocentrismo não têm resultado em transformações efetivas. Não seria o momento de olhar o passado mais longínquo que o nosso retrovisor não alcança e nos atirar na estrada do tempo e ao encontro com as culturas autóctones e populares? Eu acho que são colocações e questões bem extensas, né? E depois ela coloca uma questão para os dois, tá? Então, eu queria fazer uma proposta do Emerson, né? Começar, se você quiser que eu te releia ou tá claro, você consegue ver no chat a questão, porque ela é bem longa. Não, eu entendi a questão. Você falou que depois ela tem uma outra questão para nós dois? Para os dois, ela coloca assim. Opa. Aos dois. Não seria o momento de trazer com mais força a periferia, o campo e a floresta para dentro da universidade? Tá bom, perfeito. Quer dizer, na realidade, ela responde na 2 uma parte das coisas, certo? Eu entendo que assim que os diferentes contextos, né, de conformação psicossocial, né, elas conduzem, vamos dizer assim, essa multidão que habita, por exemplo, o que nós chamamos de Brasil, né, conduz para, nesse momento, um campo de disputa que me parece um campo de disputa absolutamente vital da gente reconhecer, que está no território das narrativas, né? Tem um campo de disputa na produção das narrativas que são chaves, porque mobilizam outras disputas centrais, que é a própria disputa pelas memórias, né? E é a própria disputa da constituição das memórias, né? Então, na medida que tem narrativas operando, afirmando que nós somos um país que sempre foi fraterno, que é um país que não vale a pena olhar para o passado, porque nós somos o país do futuro, ela constitui uma certa concepção de memória, né? E uma certa produção de memória. Enquanto nós, apesar do retrovisor quebrado que a Mônica aponta, nós temos que trazer para a superfície nas nossas disputas narrativas exatamente o inverso, né? Nós somos um país de história racista, nós somos um país de exclusão da maioria, nós somos um país autoritário, sempre fomos muito violentos. Então, esse território, a mobilização dessas memórias no campo da subjetividade é absolutamente chave para criar novos modos de olhar, novos modos de falar, novos modos de problematizar. E aí é vital o que você aponta, que não é a segunda pergunta, mas já é um apontamento central, que é o quanto, neste instante no Brasil, diferentes coletivos que sempre estiveram tidos como de fora das vidas normais, estão tendo que se movimentar da sua maneira para lutar pela sua própria vida, né? Então, à medida que você vai acompanhando os movimentos que vão ocorrendo nas favelas, que vão ocorrendo nas florestas, que vão ocorrendo nos movimentos LGBTI, que vão ocorrendo nos movimentos negros, negras, que vão ocorrendo nos movimentos feministas, né? Você vai vendo que vão se instalando outros focos de disputa narrativa e outras construções de memória. Eu acho que a pandemia tem favorecido isso e acho que nós temos conseguido minimamente incomodar, né?
Então, se você puder analisar hoje, e aí essas ao vivo que fazemos, os muitos blogs que são produzidos, e até manifestações de rua, que a mídia mercadológica não mostra, né? Então, Brasilândia, por exemplo, que é uma área muito precarizada em São Paulo, né? Que tem um nível de infestação brutal, com muita gente infectada e com um nível de morte já elevando. Outro dia saiu à rua, né? Ela fez uma manifestação, uma passeata ao Palácio do Governo de São Paulo. Ela foi até o Palácio dos Bandeirantes. Uma passeata interessantíssima, em que eles fizeram a passeata, inclusive com as máscaras e fazendo distância de mais de 1 metro entre um e o outro na marcha, né? E depois eles fizeram manifestações e protestos pela ausência das políticas públicas nesses territórios do viver dentro das cidades. A gente tem visto formação de laços que não existiam antes em certas comunidades, inclusive juntando setores de diferentes conformações, de diferentes perspectivas, não é? Então a gente sabe que no Rio de Janeiro, em algumas regiões de favela, onde o narcotráfico ainda tem uma importância, porque outras, o narcotráfico já foi expulso e quem atua é a milícia. A milícia de uma família famosa que está governando o Brasil. Esse tipo de situação constrói contextos diferentes na comunidade. Então, onde tem narcotráfico e não milícia, a gente tem visto em alguns lugares laços de solidariedade. Isso é interessante, não é? Em que os grupos, né, estão se constituindo dentro das comunidades para fazer a construção da sua própria autodefesa no sentido da pandemia, né? Não na autodefesa armada. E como é que o Estado do Witzel responde a isso? Ele invade com o BOP, ele invade com assassinos e mata jovens. Matou outro dia 13 jovens no Alemão, né? Que dizia que eram traficantes, etc. Até podiam ser, tá certo? Foram fuzilados e os corpos ficaram jogados no meio dos territórios lá no Alemão, né? Essa é a violência do Estado policial que nós temos hoje. Então, o que é que para mim é fundamental, além de vários detalhamentos que a Mônica colocou e que eu achei fantástico quando ela vai trazendo que a experiência do LSD, com tudo que ela tem pensado, é um convite para se pensar uma outra cotidianeidade da universidade, né? Mas essa universidade, para ter uma outra cotidianeidade, ela não pode ter muro, ela tem que ser quebrada, não é? Ela tem que ser uma universidade, eu vou usar essa palavra, apesar de ser uma palavra ultra desgastada, com um forte conteúdo comunitário, né? Comunitário não no sentido de filantrópica, né? É um comunitário no sentido de furos no seu muro, em que os verdadeiros interessados no conhecimento que essa universidade possa produzir estejam para além do mercado. Porque o que aconteceu com a universidade da ditadura para cá? Dentro dos seus muros se instituiu o mercado como principal interlocutor. O mercado é o principal interlocutor do que se produz de conhecimento na universidade. Isso tem que ser quebrado. Ele já é quebrado por experiências que nós fazemos na universidade de outro tipo, mas ele deve ser quebrado de uma maneira institucional, não é? Então, a universidade só terá saída se for ocupada por essa multidão que imponha a ela os verdadeiros interesses que a sociedade vem carregando para a produção das vidas e a defesa das vidas de qualquer um, de qualquer uma. Se a universidade não for aliada nessa direção, não tem por que a universidade existir. Porque se é para servir o mercado, não vale a pena esse trabalho.
em especial quem não concorda com esse mercado. Então é óbvio, eu concordo plenamente. Agora, isso não é nada fácil de ser feito, não é? Não é nada fácil. Quem vive a universidade intensamente sabe que, do ponto de vista até inconsciente, a produção do inconsciente coletivo na universidade naturalizou o lugar serviçal que ela tem em relação ao mercado. Então você chega na UFRJ e vê que tem dentro da Ilha do Fundão uma área muito bonita, com prédios, com um monte de coisa. Dinheiro do mercado, né? Do petróleo. Ah, da Petrobras. Não, a Petrobras é uma empresa estatal brasileira. Uau! O que isso quer dizer mesmo? Não é? Quem é que manda na Petrobras? E aí você vê que a universidade naturaliza isso. Outros setores olham aquilo e ficam até com inveja. Nossa, eu queria ter um prédio daquele. Aí fala assim, se filia ao grande capital, faça o trabalho direto para o grande capital, que você vai poder ter dinheiro para isso. Ora, isso acontece na área da saúde, isso acontece na área de farmacologia, isso acontece em várias áreas, na psicologia, inclusive, não é? Então, eu fico tentando imaginar que quebrar o muro da universidade é exatamente isso. Houve um ensaio, no período das ocupações das escolas, houve um pequeno ensaio dentro das universidades, lá na UFRJ, por exemplo, na Praia Vermelha, lá na UFRJ, lá em Macaé, a universidade foi para a rua, foi para a praça, os estudantes se juntaram com professores, foram dar aulas em praça pública, não é? Vários estudantes romperam a sala de aula e foram para o pátio do campus para processar o território de discussão e produção de saberes, mas foi muito tímido. Foi muito tímido. O que é que eu tenho no meu corpo de experiência? Não teve 5% de participação dos docentes da universidade nessa experimentação. Nós éramos minoria da minoria da minoria. 95% dos docentes ou ficaram em férias, ou ficaram dentro dos seus laboratórios, desconhecendo que a universidade clamava para quebrar o muro. Então, é difícil, isso é difícil, não é? Isso exige também que os setores sociais tenham projeto para a universidade. Porque se os setores sociais não tiverem projeto para a universidade, se para eles a universidade tanto faz, não é? Então nós não teremos uma potência suficiente para quebrar plenamente as muralhas da universidade. Se os setores sociais olharem, em especial, esses setores que não são do mercado, não é? Que são exatamente a imensa maioria, né, da população brasileira, que a única coisa que ela pode desejar é que o conhecimento produzido, que as ações produzidas sejam para defender a vida delas, para aumentar as suas proteções diante da desproteção que elas vivem. Se elas compreenderem que a universidade pode ser um território que tem a potência de poder fazer isso, não é? Elas nos ajudam a ocupar a universidade, tá certo? Só que essa discussão precisa ganhar esse terreno. Essas narrativas precisam ser disputadas. Nós precisamos disputar socialmente a narrativa que a universidade não é lugar de plantar maconha, por exemplo, como diz o brilhante ministro da educação do país atual. Tá certo? Que a universidade não é um bando de vagabundos, porque essa disputa, diferentemente de outras, a gente não está ganhando tanto assim. Então, essa disputa no imaginário social, não de que somos... A outra que nós estamos, pelo menos, emparedando, é sim, mostrando que somos um país violento, nunca fomos pacífico, tem perseguição a LGBT, é racista e assim por diante. Isso a gente tem entrado bem nessa disputa. Mas a disputa, tipo, a universidade é um grande equipamento social que deveria estar a serviço da maioria da população, a gente não tem ganhado essa disputa no campo narrativo, no campo discursivo. Então, essa é um grande
percurso a ser feito, né? E se não conseguirmos fazê-lo, seremos profundamente derrotados, não é? Então, eu acho que a ideia de combater a vida mercado, como diz Peter Paul Pelbar, né? Combater essa vida capital, ela é central para a gente poder construir um outro imaginário sobre esses dispositivos que produzem saberes, que produzem conhecimento e que devem estar associados, devem fazer o movimento de ir para fora, mas eles também devem ter o movimento do fora vir para dentro, né? Então, eu acho que isso é algo ainda muito pobre no debate e muito pobre nas estratégias. Eu venho de uma época que os estudantes eram forças profundamente fundamentais. Nós, no movimento estudantil nos anos 60, eu sou dos anos 60, né? Estou na universidade nos anos 60, né? Então, nós, no ano 60, mexemos muito na universidade. Fizemos movimentos muito fortes dentro da universidade, impedimos várias barbáries, ganhamos algumas, perdemos outras, mas o movimento estudantil era muito poderoso, não é? O movimento estudantil hoje é pífio. O movimento dos estudantes é pífio, não é? A gente vê pouca capacidade dessa força interferir na vida da universidade. A gente não vê essa força presente. Antes, o movimento docente era um movimento também muito poderoso. Hoje, o movimento docente é muito frágil, não é? Então, nós temos que considerar hoje que o emparedamento da universidade ele pede uma possibilidade da gente conseguir, né, construir outras produções de disputas no campo discursivo, narrativo, de pensamento e de produção de memória sobre a própria universidade, tá certo? Em que a gente consiga abrir uma autocrítica da universidade, senão a gente não sai do lugar, tá certo? Esse eu acho que é um campo onde a gente é muito frágil. Vamos lá. Eu esqueci o nome da moça que perguntou. Vanessa. Mas, enfim. Vanessa. Vanessa. Vamos lá. Vanessa, eu acho que quando você fala o espelho do retrovisor está quebrado, e talvez é verdade mesmo que estivesse intacto, talvez não me desse a chance de alcançar algo muito lá para trás, né? E eu acho que é nesse sentido que a fala do Krenak ainda reverbera em mim, no sentido, eu fico aqui abismado como os avós ainda permitem que os seus netos vão à escola. Eu acho que ele está convocando essa dimensão da ancestralidade, né? Recentemente, a gente, enfim, fez uma intervenção, recentemente, essa semana agora, com um grupo de residentes do IPPMG, exatamente porque, enfim, estão lá na linha do fronte, né? E a experiência era que eles pudessem produzir um totem, e a partir dessa produção desse totem, com objetos que pudessem fazer menção a algumas memórias, é muito, muito interessante, porque nessa hora que o bicho pega, a gente está lá na nossa linha de ancestralidade, né? Talvez eu acho que tenha que trazer isso para tempos mais longínquos e poder rever esse acúmulo de memória. Você fala em encontros interculturais, eu não vou falar da pandemia, eu vou falar da política de cotas. Quando eu comecei a dar aula no UFRJ, eu saía da Ilha do Fundão para a minha casa numa coisa infernal, que é um ônibus 485 cheio de montão. A maioria dos meus alunos, àquela ocasião, a maioria tinha carro. Isso se modificou. E nem com acesso mais alargado, né, de uma população que até então não tinha essa oportunidade, essa experiência ela não é considerada dentro da universidade.
os estudantes de uma classe, entre encontros interculturais e entre classes. A gente vive isso, fazendo eles calarem. E aí tem um critério de acessibilidade a bolsas que é coeficiente de rendimento, como se todos tivessem o mesmo cenário de oportunidades. Isso não é verdade. Isso muito antes da pandemia está batendo na nossa porta. Muito antes da pandemia está batendo na nossa porta. O curso de fonoaudiologia, talvez, enfim, seja um dos cursos de menor renda, renda dos estudantes, né? E eu acho que é avassalador a contribuição e a modificação que eles nos oferecem, mas a gente não olha para isso. Eles têm uma experiência de vida, que é isso. Temos estudantes que estão com dificuldade nesse momento porque os pais são catadores e não tem como catar. E estão na universidade. Então, que disputa, que polifonia vem desta multidão para colocar para jogo a disputa da narrativa? Né? Eu não estou nem falando da pandemia, eu estou falando de uma realidade que são estudantes que chegam ao final do curso passados em máquina de moer gente. Em máquina de moer gente. Porque é uma exigência muito grande, sim, os mesmos cenários de oportunidades. Então, a gente já está tendo essa experiência, e eu acho que isso, em alguma medida, não em toda, é muito, 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 muito importante para a universidade, e o pouquinho que ela pôde, só o pouquinho, de pelo menos reconhecer a existência, mas não necessariamente produzir junto com essa experiência de vida e com esse bojo de narrativas, que enfim, fico eu lá me remetendo à experiência nossa, mas não é possível não ser para nada, com a outra ponta assim, você é uma pessoa muito culta, mas sabedoria da vida tenho eu. Né? Eu acho que isso fala muito de que lugares essas narrativas representativas, enfim, se é que a gente pode dizer assim, produzem discursividade tão que precisa ser disputada, né? Essas narrativas precisam ser disputadas. Enfim, eu acho que, não sei se eu contemplei, mas é o que me veio para poder comentar. Você está com o microfone... Eu que tinha que estar ligada caso vocês não abrissem, né? Legal, assim, eu acho que o que nos afeta, né, nessas questões todas que vocês trazem, né, que quando a gente pensa, né, na psicologia, que na sua constituição enquanto ciência, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, ela ocupou o lugar de dar as respostas, né? De dar os diagnósticos, né? De dar os porquês de tal constituição subjetiva ou outra, né? E eu acho que quando a gente parte para essa discussão, né, de uma psicologia crítica, né? O que a gente quer mesmo é construir perguntas, né? Claro que isso é uma disputa, né? Não vou dizer que isso é uma questão dentro da psicologia, tranquila, né? Como é que a gente vai trazer, né? Fazer esse furo no muro, né? Desses saberes tão endurecidos ao longo, né? Mas eu acho que essas provocações aí, essas perturbações que vocês nos trouxeram, né? Eu acho que pode nos colocar em outro lugar, né? Se transformarem em intercessores. E falando aí de intercessores, eu queria dar
um recado aqui, enquanto Abrapso, né? Que a gente, há 15 minutos, foi tornado público, né? O pedido de impeachment, né? Do Bolsonaro, né? E aí a Abrapso está integrada e assinando, né? É o maior pedido popular, né? Dessa questão do impeachment, né? Então a gente, enquanto Abrapso, né? A diretoria aí da Abrapso, freirianamente coloca sua intenção, né? E está apoiando aí esse impeachment, né? Essa é uma questão, acho que para nós é muito cara trazermos esse posicionamento enquanto, né, um movimento de psicólogos sociais aí no país. Eu queria também, antes, a gente já está, né, seguindo aí para os finalmente da nossa prosa, eu só queria passar um recadinho da nossa próxima live, tá? Nossas lives, elas acontecem todas as quartas-feiras, às 19 horas, né? A próxima, ela traz o tema de Para Além da Pandemia, Crises do Capital e as Tarefas da Psicologia Social. Vai ser com Fernando Lacerda Júnior, que é doutor em Psicologia e professor da Federal de Goiás, e a Elaine Rossetti Bering, que é doutora em Serviço Social e professora do Departamento de Política Social da Faculdade de Serviço Social da UFRJ, tá? Então, são esses outros temas aí esse tema que nós vamos discutir aí na próxima live, né? O Denis também colocou aqui que já tem mais de 400 entidades assinando, né, o impeachment. Esse tempo das coisas agora, né, tudo em ato, né? A gente está aqui discutindo uma questão, vem outra que nos atravessa, mas eu acho que isso é bastante importante. Eu queria, para finalizar, aqui na Abrapso nós costumamos deixar as últimas considerações para os nossos convidados, né? E eu só queria novamente reafirmar a imensa alegria que eu tenho, né, de hoje estar tendo essa conversa com você e ter a nitidez de que a minha tribo de psicólogos sociais, né, quer conversar com vocês, né? Quer conversar com outras áreas, quer conversar com outros saberes, não só áreas disciplinadas, né, instituídas, né? Mas a gente quer conversar com os povos da floresta, a gente quer conversar com os quilombolas, a gente quer fazer sarau, a gente quer trazer, né, os poetas periféricos. Então, assim, me dá assim frio na barriga, né? De tanta alegria, né, de perceber uma psicologia viva, né, uma psicologia que quer conversar, né, e não é conversa com, não é papinho à toa, né, a gente quer ter papo reto, né, com grupos, coletivos, disciplinas, né, que vão trazer um bom caldo, né, para a nossa história, tá? Então, agradeço novamente. Eu acho que essa provocação, essa perturbação que vocês trouxeram, né, ela vai ecoar aí nos nossos lugares da psicologia social. Acho que isso reverbera em nós, né? E queria deixar aí uns minutinhos aí para as considerações finais de vocês. E muito obrigada mesmo, e axé. Posso eu? Pode. Tá. Então, eu que agradeço, foi um tremendo, enfim, uma tremenda experiência, o convite, né? Esse reencontro aí com o povo de Londrina, compartilhar esse espaço-tempo com Emerson, que é uma pessoa muito cara, muito querida,
e uma pessoa importante também na minha formação, né? E essa conversa que você diz, assim, é uma psicologia que precisa conversar. Eu acho que não só a psicologia, a fonoaudiologia precisa conversar, né? A gente precisa abrir campo de diálogo, né? Para poder, enfim, nesta conversa, aprender um pouco como que esse tecido social está se colocando, né? Para além da especificidade, da disciplina da psicologia social. Isso interessa a todos nós, né? E aí, conversar, a boa conversa, para valer, é aquela que faz o outro falar. Né? Um pouco desencarnar esse lugar da psicologia como lugar da escuta e ser uma convocatória ao que o outro fale. Então, eu acho assim, eu experimento, é a primeira vez que eu faço uma live, fiquei nervosésima, nossa, muito nervosa, mas depois foi indo, eu já estava aqui, enfim, quase pulando minha bola, enfim, foi maravilhoso, uma experiência muito boa, muito boa. Mas é isso, e a boa conversa é aquela que resta algo ainda a ser falado. Ainda que a gente não saiba enunciar, sabe? É alguma coisa de uma reverberação, né? Então, trazer para a narrativa, trazer para a conversa, trazer para a disputa a encarnação polifônica. Eu acho que isso é imprescindível nesse momento, né? E assim, eu fico muito grata, muito feliz, assim, com o coletivo que a gente consegue formar lá no LSD, né, com os pares, Denise, uma querida, Bia e mais outros estudantes. Não é uma tarefa fácil, sabe? Mas esse exercício de fazer o outro falar em uma boa conversa, sempre aquela que resta ainda coisa a dizer, é por onde, enfim, todas essas vozes precisam emergir e ganhar enunciação. Foi um prazer estar com vocês, obrigada a quem acompanhou a gente, foi muito legal e louca para beijar e abraçar vocês, mas vai ter que ficar para daqui a pouco. Mas o corpinho já se sente afetuosamente acolhido. Obrigada, querida. Um presentão. Legal. Obrigada. Eu acho que é isso. Acho que Mônica expressa bem, né? Nós três, inclusive, mais um monte de gente se reúne toda semana. Amanhã de manhã é o dia do nosso encontro e a gente vai abrir o nosso encontro poetizando, né? Que é esse jeito do corpo falar e usar algumas palavras para isso, né? Que é a poesia, né? Então, isso eu acho que é fundamental, mas ainda é algo a se conquistar em muitos lugares, né? Em muitos lugares. Eu tenho defendido que a pandemia tem também colocado em interrogação as nossas máquinas de guerra no campo da saúde, né? Que o campo da saúde tem usado umas máquinas de guerra absolutamente equivocadas para enfrentar a pandemia, que é essa ideia de um isolamento, né, esvaziando os encontros. E eu tenho defendido o contrário, né? Eu tenho defendido que a gente não pode se reduzir, neste momento de enfrentamento da pandemia, aos encontros físicos em UTIs e respiradouros. Que nós temos que ampliar os encontros físicos nos territórios onde as pessoas vivem. E os trabalhadores de saúde podem muito bem, ao estarem equipados, não é? Podem muito bem irem nestes territórios. Nós temos experiências mundiais que isso vem acontecendo, né? A China mostrou isso,
Mas Cuba é um país hoje onde o combate à pandemia ela é feita corpo a corpo. Por quê? Porque é ali no território da vida que você produz vínculo efetivo com o outro. É nessa ideia do vínculo efetivo com o outro que você abre os afetos corporais e que palavras possam ocupar esses lugares. De que os processos subjetivos adquiram línguas para que as relações se constituam. É ali neste lugar do encontro que você consegue construir compartilhamento. Gente, acho que houve um probleminha aqui, né? O Emerson caiu. Você está me ouvindo, Mônica? Não caí não, estou te ouvindo. Não caiu não. Estou aqui, está gravando. Tá. Então é nesse encontro que a gente produz compartilhamento. É no encontro com o outro que o outro adquire a dimensão simétrica de ser tão poderoso quanto a gente. É o exercício que facilite esses encontros entre poderosos que pode permitir que as palavras venham e que novos pensamentos venham para estas existências serem enriquecidas. Então eu acho que esse é um grande tema para nós, é um grande tema para o campo da saúde, onde eu atuo, não é? Eu sou médico sanitarista de formação, já atuei em vários territórios, né, em situações de grande precariedade como médico, né, e afirmo que a ideia do isolamento, do jeito que vem sendo construído como um manicômio residencial, é uma ideia meio equivocada, não é? Assim como é equivocada a ideia do presidente da República de que essa pandemia é uma gripezinha e nós não precisamos fazer nada, deixa acontecer. Na realidade, nós temos que construir estratégias de enfrentamento aonde as pessoas existem e nós temos que estar presente nesses lugares, devidamente protegido, porque não é uma gripezinha. E nós temos conhecimento e nós temos equipamentos para isso. E é muito mais barato fazer isso e muito mais potente fazer isso. Então, o meu tema final é produzir encontro é onde há a potência para produzir mais vida nas vidas vividas. Essa deve ser a nossa militância, esse deve ser o nosso ativismo. E agradeço demais a Abrapso, a Valéria, a companhia da Mônica, que foi uma estreia brilhante, Mônica. Gostei muito das várias coisas. Agora, daqui em diante, você já não terá mais medo de se apresentar ao vivo, não é? E saio daqui um pouco mais feliz, né? Acho que vou dormir bem hoje à noite. Um grande beijo no coração de todos. Beijo, meus queridos. Muito obrigada. Também dormirei com o coração aquecido. Beijo e até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã. Tchau. Com poesia. Com poesia. Tchau. Obrigada. Obrigada a todos que participaram aí. O vídeo vai ficar disponibilizado na nossa página no YouTube, no Facebook também. Tinha uma pessoa aqui perguntando, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, Mônica.